pé da vida, né? E falou assim, cada centavo que podia ser investido. Você viu também? Peraí, vamos começar? Você viu? Vamos começar? O professor faz a abertura? Copa 1050. Você faz a abertura, você fala o que você quiser falar e a gente já começa. Ó, em ordem, a professora Silvia vai anotar a ordem que vocês vão falar, tá bom? Em ordem, lembrem-se que esse é um momento histórico, é importante o que está acontecendo, a gente vai estudar nos livros de história nos próximos anos e vocês estão vivendo isso. Não dá para ficar de fora disso. Professora, ontem mais de 6 cidades estavam manifestando. Exatamente. Você tá falando, né? Agora tá valendo. Pra falar, levanta a mão. O professor Everton vai falar e aí você já começa. 1 milhão. Pra Gabriele, que era a principal, que é contra qualquer. É verdade. Ela é a única contra. Por isso. Tá valendo. Pessoal, nesse posicionamento dessas indicações, como vocês veem essa questão? Vocês acreditam que para que possa reivindicar, você precisaria ter o conhecimento, ou melhor, o conhecimento teórico, ou melhor, o conhecimento do que está se acontecendo, ou simplesmente ir lá participar de algo que você não venha a conhecer? Você acha que todos os integrantes que estão ali participando, eles são politizados, ou melhor, têm o conhecimento de fato do que está ocorrendo? Não? Sim, o que... Quem? Levanta a mão. Bordão. Professor, eu acho que não, porque alguns vão para vandalizar, a maioria das vezes. Igual teve aquele arquiteto lá que estourou o negócio na prefeitura. Então, Em grupos. então a proposta é que, na sua visão, um arquiteto, então ele não tem um conhecimento específico, teórico, político para poder estar reivindicando. Então foi por força de mobilização que ele foi, para juntar, para formar números no caso. Foi. Você acha que- Não mais um problema. E você acha que essas pessoas que reivindicam, sem mesmo ter o conhecimento teórico, ou conhecimento de algo que esteja acontecendo, ele é importante? Ele poderia fazer alguma mudança? Ele poderia ter alguma proposta de mudança nesse momento? O propósito de mudança é ele não vandalizar. Porque menos um. Mas ele seria possível, uma pessoa que não tem esse conhecimento teórico, que vai, vamos usar o linguajar mais de vocês, linguajar mais popular, que vai limpar lá do pessoal, você tem o conhecimento. Eu acho que ele foi limpar também, professor, porque começaram ele foi criar o vídeo da porta e tal. Você acredita que por ter falta desse conhecimento, que ele teve esse tipo de atitude? Ô, professor, eu acho que sim, porque várias Acho que sim, pessoas por quê? que eles têm conhecimento, sim. Todos têm conhecimento. Eu acho que sim, porque na internet, na televisão, em jornais já está passando o assunto mesmo das reivindicações. Já está, eu acho que seria impossível você não saber o que está acontecendo, o que você queria manifestar, o que você quer o que aconteça no Brasil, o que você quer que mude no Brasil. Mas o que te leva Chegou no a pensar que eles têm esse conhecimento? Porque uma coisa é você ter conhecimento, a outra é o senso comum. O que seria o senso comum? O senso comum é aquilo que nós tomamos por verdade, aquilo que nós não temos conhecimento de fato, mas de que o outro venha falar e que passamos a adotar como verdade. Então, mas professor, Então suponhamos, eu digo, não, o governo da Dilma é corrupto, está tendo superfaturamento de obras. O que te vem a fazer com que seja verdade, a mídia vai utilizar-se disso. Mas para que você tenha um conhecimento teórico, tem que ter uma indagação, uma investigação para se realmente isso está ocorrendo. Porque os meios de comunicação são instrumentos alienadores, são instrumentos que alienam o indivíduo. Mesmo que ele não tenha conhecimento, ele tem um poder de mobilização que faz com que a pessoa enxergue uma verdade que não é uma verdade realmente. Ó, professor, eu acho que sim, que ele sabe desse conhecimento, porque agora uma das principais pontos da reivindicação que eles querem fazer é tirar o Renan Calheiros da direção lá do Congresso, do Senado. Então eu acho que sim, Mas por qual motivo? porque eles querem mesmo que eles tiram já agora, eles mesmos, Então, mas do Renan. qual é o fato que faz com que eles queiram que ele saia? Ele foi condenado. Ele foi condenado por causa do mensalão. Foi condenado? Mas nós temos outros políticos que foram condenados e Então, diversos. eles querem isso já, que saiam todos os caras que foram condenados no negócio, que ainda estão no poder, para sair do Senado, do governo e tal, que é onde ele está, porque
isso não vale. Eles foram condenados por desviar dinheiro, por fazer algumas coisas e não pode isso. Que nem a PEC 37 que eles querem fazer. Eles querem que não investigam a vida dos políticos que não querem. Você limita o poder público, né? Isso já é demais, né, professor? Eles querem que a gente não veja a verdade, o que eles estão escondendo deles, porque eles acham que isso já foi, isso já é passado e que eles não vão mais praticar, porque eu acho que você cometeu uma vez, você vai cometer outra, e você não vai ter pudor, você não vai ter dó, não vai ter nada, você vai praticar outra vez. Mas você concorda que todas essas pessoas, através da mídia, não foi um conhecimento teórico, eles não estudaram, não tiveram uma indagação correta, foi por poder da mídia que eles vieram ao conhecimento deles. Mas, assim, você concorda que para que você venha reivindicar, você tem que ter uma proposta de solução. E qual que é a proposta de solução? E qual é a certeza de que alguém que vai substituí-lo não venha praticar o mesmo erro? Qual que é a certeza que nós podemos ter? Então, eles já sabem, se eles fazerem outra caquinha de novo, a gente vai falar de novo, a gente vai lá e eles já estão com medo, porque aqui nem a professora disse ontem, o prefeito de Guarulhos já está com medo. Ele deve estar morrendo de medo, porque a gente... Em Guarulhos está, ele fugiu para Brasília. Então, professor, ele sabe, se ele fazer... Professor, imagina um monte de povo na porta da sua casa, chamando você, reivindicando você, e você lá com medo e ele vai fugir. Não, mas eu digo assim, a proposta de solução. Não adianta reivindicar. Qual seria a proposta de mudança? Conhecimento teórico. Porque se você vai manifestar, você não tem que usar o jornalismo. Mas foi o que a Zanetti falou. Muitas vezes são ladrões políticos que quer que a mídia caia em cima do povo e usa. Mas será que, se nós formos pensar bem, será que teríamos será que são tantos bandidos assim para poder ter uma ação tão em conjunto? Professor, então você tá falando que você viu aquele dia que eles protestaram em frente, que teve aquele cara de camiseta branca que tava quebrando tudo. O pai dele é dono de empresa de ônibus. Ele é rico. Quem não garante que alguém foi lá, contratou ele pra ele ser preso e pagar a fiança dele? Chegou onde eu queria. Foi pra você por Mas eu falei pra vocês, o Vandan, ele tem o conhecimento, ele tá acompanhando os fatos. Eu falei isso no 8º ano, não foi no 6º ano que eu falei. Porque concordo que uma pessoa... Concordo que um indivíduo... Ele gostou, mas defendido. Então concordo que existe interesse financeiro para que possa promover também esses atos. Professor, um exemplo, você trabalha lá, aí pra você soa, pra você chegar em casa, tem um cara e cobrar um imposto alto, arrancar todo o seu dinheiro. O total de imposto arrecadado das pessoas é mais de 700 milhões. Qual o seu imposto, né? Você falou que tem um... Nos últimos 10 meses foram arrecadados 2,2 trilhões de reais. O imposto, ele pode e ser... aonde está esse dinheiro agora? Ele pode ser... Olha, pessoal, o imposto ele tem que ser arrecadado para que possam ser feitas obras sociais, todos os serviços. Nosso salário, você tá Então, ele é mal empregado, mal distribuído. Porém, os impostos Professor, chegou a nova, eles gastam 51 milhões enquanto tem velhos sendo vendidos no corredor, educação precária. Foi igual a professora falou lá no professor, que tem muito bandido que não foi educado, porque se a escola fosse boa, não seria desse jeito. Mas aí vamos entrar outros fatores também, fatores de desenvolvimento teórico, desenvolvimento moral. Aí se nós formos ver essa questão de desenvolvimento educacional, nós vamos ter que pegar a questão da teoria anterior, a falta do ensino religioso, a falta do ensinamento da ética, da moral, o que é a ética, o que é a moral, e nós teríamos que pegar, isso é uma construção da educação com erros propriamente de nossos governantes que
focaram pós-ditadura, ou melhor, pós-regime militar, a partir de 1985, quando é extinto o ensino religioso. Então você não tem que ser... O SPB. A educação cívica e moral, ela vai substituir o ensino religioso, só que ela vai propor um nacionalismo em lugar da religião, né? Então você não tem uma formação moral de base para que o indivíduo venha ter discernimento entre o certo e o errado. Então nós teríamos que pegar lá atrás toda essa questão teórica. Quem é o próximo? Eu acho que sim, o povo tem conhecimento, porque, se o povo não tivesse conhecimento, eles não iriam lá, sabe? Não iria. Eles não iriam, professor. Você liga a TV, tudo que tá falando na TV é sobre isso. Você vai na internet, tudo que tá fazendo é No tempo que eu existo, foi o que eu falei, eu vi anteriormente 2 movimentos fortes com a participação popular. Um movimento extremamente partidário, onde tinha os partidos mesmo, que foi o Direta Já, onde a população brasileira não tinha direito ao voto direto para presidente. E em 1984 houve uma mobilização gigantesca, inclusive ontem, onde os manifestantes estavam no Rio de Janeiro, foi o palco das manifestações da Direta Já, tá? Mas era um movimento partidário, os partidos estavam lá. Depois de um tempo, em 1992, também os partidos se aproveitaram de uma maneira ou de outra da juventude, principalmente aqueles ligados à União Nacional dos Estudantes, dos estudantes secundaristas também, que foi o movimento dos caras pintados, que foi um movimento que começou fraquinho, começou nas escolas e acabou gigantesca, um pouquinho, né? Então, de que maneira? 2 movimentos com um foco. O Direta Já, qual era o foco? Eleição direta para presidente. Os caras pintados, qual era o foco? Um foco, impeachment do presidente Collor. Hoje, nesse movimento, que a participação popular, ao que me parece, está muito maior, na verdade começou-se com um foco que falam, é a gota d'água, mas outros focos. Então a gente precisa tomar cuidado para não se perder no meio do caminho. Porque já estão pedindo, calma. Porque já estão pedindo, entre outras coisas, impeachment disso, impeachment daquilo. E não adianta dar o impeachment, porque não foi provado, como no caso do Collor, que ela era responsável por desvios, por isso, alguma coisa. O que se está se pedindo? Tem os 5 pedidos, né? Um, que é o da passagem, esse é o de menos. Eu acredito que esse é o menor. Esse é o de menos. Não aperta 37, então, dia 26, todo mundo ligado pra ver mesmo. Porque não adianta a gente pensar só em manifestação, assistir jornal à noite e não acompanhar essa votação dessa PEC. Saída do Renan Calheiros. Condenação de todos os mensaleiros. Que foram condenados e não estão. Supervisão de todos os estágios e punição imediata. Superfaturamento. Superfaturamento. Entre outras, a gente tem foco. Se esse povo que está na rua, que começou pedindo a diminuição da tarifa, se esse povo que está na rua focar nesses pedidos e cobrar, e depois na hora de votar, não votar nesses mesmos, então terá valido a pena. O problema é que a gente, calma, é apartidário. Esse movimento, por incrível que pareça, é apartidário. Não vamos pensar nisso. Então o que acontece? Precisa haver uma mobilização popular, como já está havendo, mas também, mais ainda, uma conscientização dessa população. Porque eu vi sim, eu conheço sim gente que vai lá porque é bonito. Porque meu tem amigo consciência foi, do que está acontecendo. eu vou apoiar, está sendo legal. E não tem conhecimento algum teórico. Nós temos, que a Cris não está aqui, não tem aula hoje, mas eu só dizendo que onde ela dá aula é para uma família, tá? Ela dá aula particular na Zona Sul, francês, o pai é dono de uma das maiores indústrias, não sei o que, acho que de alimentos, né? E os camaradas têm motorista, só anda de táxi e falaram, nós vamos para as ruas. Vocês vão fazer o que lá? Vocês utilizam o transporte público. Não precisa, né? Mas, professor, tem os outros focos, como a professora disse. Eu acho que esses focos, cada pessoa quer um foco. Então, vai várias pessoas... Mas
participar. É participar Sim, mesmo. agora me diz, participar. O foco de uma pessoa que pertence à classe são filhos burgueses, que são donos de meios de produção. Qual que é o foco dele? O que ele reivindica? Só que não precisa ser Não tem motivo. não é pontos em pode ser pela votação não. Mas ele está prejudicando esse. Se todo esse fornecimento. Mas isso é melhor que você está se beneficiando disso daí. Professor, o ônibus fechado, uma lixeira quebrada pra tudo, todos esses anos que eles roubaram a gente. O que é isso pra eles, né? Lixo, professor, não é nada isso pra eles. Gente, calma. Vamos voltar. Calma. Não, e só para terminar. Os outros dois movimentos, eles foram partidários. Esse terceiro movimento, eu estou acompanhando a movimentação principalmente de Guarulhos, porque vai ter uma manifestação hoje e outra semana que vem. Então eles estão pedindo que não usem cores de partido e nem bandeiras. Eu nunca vi isso. Então a gente tem que ver que há uma mobilização popular, sim, os partidos podem tirar proveito, de repente, mas também, como o professor falou, existem pessoas, e eu conheço algumas dessas pessoas, e a gente percebe pela manifestação, que vão ainda não sabendo o que é, para que serve, vão porque é bonito. Porque quer estar lá no meio, porque escuta ou vem pra rua e vai pra rua. Só que antes da gente ir pra rua, a gente tem que saber o que a gente vai fazer na rua. A gente tem que saber pelo que a gente vai lutar. Não, motivo que não falta pra ir pra rua. Eu sei, eu acredito, mas você tem que saber os motivos, porque não adianta eu falar, o preço do pão tá muito caro, então eu vou lá na rua gritar pelo preço do pão. Tem que Esse pacto está prejudicando. É na sua vida. O que não prejudica? O que está sendo ruim para você? O que não está bom? Você percebe repercussão na sua vida. Não tomar por verdade algo que você tem certeza. Vermelha só, daqui a pouco dá certo. Um belo dia eu decidi entrar. Um belo dia. Um belo não. Então assim, eu tava com uma amiga grávida, né? Eu também tava grávida, eu tava grávida de 2 meses, ela tava grávida de 8. Nossa, vamos pra parte especial de gestante, idoso, deficiente, né? Peguei, entrei junto com ela, ela sentou. Eu falei assim, vou sair. Do que eu vou sair? 300 mil pessoas vão sair junto, né? E eu tentando ser educada, licença. Quando abre a estação da Sé, me jogam. Porque assim, ele não foi colocado, ele foi jogado. Um deficiente visual. Ele joga, ou eu passo por cima, porque eu tenho que descer, como a maioria faz, ou eu tento segurar, colocar em algum lugar, pelo menos segurar, porque sentar ele não ia sentar. Eu demorei 4 estações para fazer ele conseguir segurar aonde eu tava, porque eu não conseguia me mexer. Nossa. E o seguinte, Daí você perdeu a sua estação. não, eu perdi 4 estações. Eu fui segurar. Desculpa, Foi o pior dia da minha vida. Pra ir sua amiga. Não, ela ia continuar. Ela usava a extensão da linha vermelha desse ano, assim, não. A questão é a seguinte: você, ou você usa as suas prioridades, ou, tipo assim, eu tinha um objetivo, eu tinha que descer na Sé. Mas será que eu descer na Sé significava atropelar uma pessoa? Sim. Não! Não significava atropelar uma pessoa. Quer dizer, então acho que o importante aqui, acho que dessa discussão, tudo se baseia aqui na qualidade de eleição que a gente faz, na qualidade de voto que a gente faz. Por isso que é importante a gente começar a ter esse senso crítico, porque na verdade é o seguinte, daqui a pouco vocês vão estar votando. Essa é a máxima. Daqui a pouco é vocês que vão estar escolhendo uma coisa que é para vocês. Como diz um amigo nosso, nós já estamos com mais passado do que futuro. Vocês não, vocês estão com mais futuro do que passado.
Então vocês precisam criar essa consciência. E nada melhor, por isso que eu até pedi para que fizesse esse encontro, porque nada melhor do que vocês começarem a discutir isso aqui. Quais são os grandes problemas, quais são os grandes erros. Até porque ninguém garante aqui que algum de vocês um dia vai ser político. Professor, você não. Eu falava assim, na tua época, sabe o que eu falava? Imagina, dona de escola, jamais na minha vida. Professora? Professor, por exemplo, se você mata alguém com 15 anos, você vai pra FEBEM e com 17, 18 anos você dá certo pra lá de novo. Até antes.